大家好，我是宝老师。Oi, pessoal! Eu sou o professor Bao. A partir de essa quarta-feira, você vai conseguir assistir minha aula de história chinesa, Ela uma vez na China. Então, essa aula, a gravação seria lançando toda quarta-feira. Fazer a assinatura e fazer uma divulgação para mim. E eu quero mais gente conhecer a história maravilhosa da China. Se você quiser participar dessa aula ao vivo, aos sábados às 17 horas, na minha sala de Zoom, você tem duas opções. Primeiro, você pode vir estudar chinês, a língua chinesa comigo, porque a aula é incluída. Mas você também pode fazer uma inscrição. Então, isso tem um custo pequeno. Então, você pode achar mais informação no meu site, na página Ela Uma Vez na China, ok? Então, bem-vindo a todo mundo. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto hoje. Como é que é a minha ideia para ter essa aula? Para criar que essa aula, na verdade, só porque eu moro aqui há tantos anos no Brasil. E minha vida profissional, pessoal, que eu já vejo de uma comunicação necessária entre China e Brasil. Então, isso só não porque de pessoa que precisa. Eu acho também é mais interessante também para saber uma coisa nova. Então, eu quero muito que para as pessoas, o povo público, porque a nossa aula de gravado, então depois vai lançar no YouTube gratuito para todo mundo, tá? Então, que essa ideia é para muito, que especialmente público no Brasil, que entender um pouquinho melhor o que é China. Então, a China tem uma coisa que eu posso falar que é muito única, ou a singularidade da China, que nessa civilização é a história, ele compara com outros países, com outras civilizações, tem uma coisa muito diferente. A gente tem uma conexão direta com a passada. Então, essa conexão que eu posso falar de época de pré-histórico até recente, de ontem. Então, é uma linha direta. Claro que no meio, tipo, tem coisas mudando, tem época diferente, mas uma coisa fundamental, a nosso pensamento e estilo da vida, filosofia, a nossa língua, ele tem uma conexão com o passado. E ele está vivo, continua vivo. Por isso eu falo que a língua chinesa é um bom exemplo, porque ele mostra que a melhor parte da história chinesa, tá? Então, eu quero pessoa que tem uma ideia como é que é a China e por que China é como agora atual. Então, meu objetivo esse é muito, eu acho que é ambicioso. Eu quero pessoa que no final do curso, eu não sei, a gente vai estudar até quando, porque no meu plano seria muitas aulas. E no final eu quero pessoa, tipo, perceber uma coisa que, por que a gente é assim, é porque a gente era assim. Basicamente é isso, tá? Então, claro que uma longa história, todo mundo já tem uma pouquinho ideia que esse país é muito antigo, tem quase mais de 5.000 anos, esse povo diferente, fala língua diferente, vive diferente. Ok. Então, eu vou começar com o primeiro assunto, muito antiga, tá? Então, a época, agora que deixa eu abrir, tá? Só um momentinho. Eu abri um PPS para a gente. Ok. Então, esse PPS, pronto. Ok. Então, eu vou colocar na tela agora para a gente, tá? Pronto, aula 1. Tá? Então, hoje qual é a nossa ideia? Então, e quem me seguiu no Instagram, você deve estar vendo que eu estou colocando muitos objetos antigos desde início de setembro para fazer chamada desse curso. Então, esse fundo já vê que é uma tigela, tá? Então, esse não é qualquer tigela. Esse é o famoso royal de dinastia Song. A gente vai falar quando chegar naquela época, mais ou menos do século XI. Tá? Então, primeira lição, eu quero falar, eu vou dar algumas pistas, tipo dicas básicas para você começar a entender ou começar a estudar chinês. Tá? Só um momentinho, eu acho que tem mais gente. Pronto, então vamos lá. Então, essas pistas ou caminhos curtos vai te ajudar a entender no futuro de cada dinastia ou cada figura, cada evento. Então, eu quero você sempre lembrar essa aula 1, o que a gente falou hoje. E depois você pensar se faz sentido com essas pistas, tá? Então, primeira coisa, então vamos lá. E essa próxima vai ter uma coisa muito antiga. Ok. Alguém ouviu falar Beijing Ren? Tipo, literalmente pequenininho. Ok. Então, Beijing Ren, que esse a gente precisa que vai uma época muito antiga. Então, chega
Isso que eu tenho um número aqui de 680 mil anos, 780 mil antes. Então, essa idade, porque descobriram esse cabecinho numa caverna muito perto de cidade de Beijing hoje, no 1923, tá? Então, aqui eu tenho um mapa que vocês podem ir em cima, tá? Então, esse mapa você vê que aqui, nessa parte, deixa eu pegar a minha caneta. Pronto. Então, aqui a gente pode ver, essa parte é Grande Muralha, hoje em dia, tá? Então, aqui também é um ponto de Grande Muralha. E essa parte é a cidade de Beijing, hoje em dia, tá? Moderno. Aí, tem um lugar chamado Zhoukou-dian, esse pontinho, tá? Ele não é muito longe de cidade de Beijing, não. Então, aí descobriram, tem uma caverna, e dentro, no 1923, aí tem essas ruínas. Aí, qual ruína? Essa cabeça de Beijing. Na China, a gente sempre brinca com isso, porque pequinês, pessoa de Beijing, falar igual, tá? Então, tecnicamente, é a mesma palavra. Então, Beijing pode ser uma pessoa de Beijing, também pode ser uma pessoa de 680 mil anos atrás, tá? Então, sobre esse uso de cabeça, tem uma coisa meio misteriosa. Não sei como, porque depois de muito tempo passando na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ano 30, e esse Beijing sumiu. Até hoje ninguém sabe aonde foi. Tem gente que fala que talvez foi, destruído durante a guerra, porque o Japão invadiu a China naquela época, tá? Também tem gente, alguém escondeu, alguém roubou, ninguém sabe. Mas é uma grande história. Até hoje a gente não sabe onde. Então, o que a gente tem hoje é só um copy, tá? Então, essa é uma foto no museu. Então, claro que a gente já existia atividade ser humano naquela época, perto de Beijing. Então, a minha ideia é que aonde é China? O que considera a China? Então, isso podemos ver alguns mapas, tá? Então, agora eu começo. Tem várias dinastias, muitas dinastias, tá? Então, agora eu coloco poucas dinastias importantes, tá? Então, eu escolhi e baseado de mapa. Então, você pode ver aqui, tá? Então, essa parte não tão grande. Então, comparar com o mapa hoje em dia da China. Então, a gente tem um mapa aqui, tá? Esse que mapa hoje em China, como que parece? Então, voltamos para esse mais ou menos tem 4.000 anos atrás. Vamos falar que o dinastia Shang, tá? Dinastia Shang é a segunda dinastia da China. Então, você vê, mapa é esse tamanho. Então, estrelinha, ela é Haojing, ela é capital, tá? Aí passou mais tempo, mais ou menos, de essa dinastia Shang chegar até a dinastia Dongzhou. Dongzhou, na verdade, é um Zhou dinastia de Zhou dividido em duas partes. Primeira parte é Dong, primeira parte é Xi, desculpa, falei errado, segunda é Dong. Mas por que assim? Chegar lá a gente vai entender, tá? Mas no Zhou mapa já aumentaram bastante, 是不是？já não é bem mais nesse tamanho, já pode ver, está mudando um pouquinho já. Então vamos continuar, vamos再来, tá? Aí tira essa bagunça. Próximo. Vamos cá. Aí continua. Agora eu já estou no Xi Han. Tá? Xi Han é a primeira parte de dinastia Han Chao. Quando eu falo Han, quem estuda chinês deve já perceber uma coisa. A língua chinesa não é Hanyu. Tem a ver com esse Han? Tem tudo a ver. Tá, tem tudo a ver. Mas esse Han, que você olhar o data dele, ele começa de 202 a.C., tá? Então, essa época, na verdade, compara com nossa primeira dinastia, que eu nem colocar aqui, tá? Xia Chao, então, a segunda, a diferença é muito grande. Tipo 1.500 anos, mais ou menos. Então, Han, essa palavra, a língua chinesa, Hanyu ou Hanren, na verdade, já existe. Para a gente comparar hoje em dia, isso faz tempo, mas comparar com a história da China, no meio, vamos falar, tá? Então, mapa agora, nesse ponto, eles já aumentaram mais. Mas tem uma coisa que, atenção aqui. Olha isso. Essa é uma cidadezinha chamada Dunhuan, tá? Ele é um ponto, uma cidade no caminho da seda. Alguém já ouviu falar de caminho de seda? Ou nunca, é a primeira vez. Eu acho que aqui a maioria da pessoa sabe, tá? Então, caminho da seda é um caminho que chinês, eu posso falar que primeira vez
tenha comunicação com outros países. E quando aconteceu? Exatamente aconteceu na dinastia Han Chao, tá? Nessa época. Então, século II a.C. Então, não sei se você ouviu falar uma história, por exemplo, na época de Roma, romano antiga, o Júlio César, uma vez, ele foi um teatro, ele estava vestindo uma roupa feita de seda da China. Essa foi uma coisa incrível na época. Então, você compara que Júlio César, mais ou menos, tipo, século I, tá? Antes de Cristo. Então, essa época, exatamente quando a China começar a caminho de seda. Então, realmente, seda chegou lá, tá? Então, depois de Han, a gente também pode ver quando depois, desculpa, fala que é antes, tá? Então, temos Qin, esse que é a dinastia, que primeiro imperador. Ele é ficando antes de 221 a.C. A primeira imperador, porque a gente chama de primeiro imperador. Então, não é que a China nunca tinha líder antes dele, tinha bastante. Há problema porque ele inventou a palavra imperador. Aí, por isso, a gente chama de primeiro imperador. Então, claro que ele fez muita coisa. Por exemplo, ele uniu a China. China, pela primeira vez, virou um país só, tá? Então, por isso, a gente chama de primeiro imperador. Então, o primeiro imperador tem uma coisa que chama muito a atenção, é Grande Muralha, você pode ver. Grande Muralha está aqui. Então, tem uma, Milton fala que é uma lenda. E mesmo na China, muita gente fala que o primeiro imperador construía a Grande Muralha. Isso não é verdade, tá? Então, o que ele fez? Ele arrumou toda a obra. Então, foi ele que começou tipo, tirar essa obra como um objeto nacional. Mas antes disso, já tinha, tá? Já começou a Grande Muralha. Ok. Então, nessa época, comparar o mapa com Han, tá? Em tamanho parecido. Só que essa parte chama atenção. No Han, por causa de caminho de seda, a China já começando mais se desenvolvendo para o oeste. Então, esse caminho saindo da China, oeste, entrando no centro da Ásia e depois chegar na Europa. Então, esse é o primeiro caminho, tá? Então, nesse caminho aconteceram muita coisa. Aí, China ganhou fama pela primeira vez. As pessoas, quando conhecem a nossa seda, aí não sabia como chamar essas pessoas, mas sabia a dinastia, era chamado Han. Por isso, comecei a chamar essas pessoas Hanren, povo Han. E começa a língua o quê? Hanyu, até hoje. Agora você entendeu por que estudar Hanyu, tá? Então, por causa dessa dinastia. Agora, vamos ver a próxima. Vamos ver tá? Então, passar mais tempo, chegar a dinastia Tang e Song, tá? Então, esse já chegou no século VIII até século XII, mais ou menos nessa época. Então, a mapa aumentou muito, gente, não é? Compara com o primeiro, você viu esse pequenininho, opa. Esse pequenininho é nesse tamanho e depois chega nesse tamanho. Então, você costuma jogar tipo um jogo, antigamente eu jogava muito, Civilização. Quando você começar aquele pontinho da sua terra, aí se você fez tudo certo, a sua terra vai aumentar. Vai ter mais gente crescendo, população crescer, país crescer e ficar mais forte, não é? Então, quando chega lá Tang Chao, o China era muito grande, 非常大, tá? Muito grande. Então, você pode ver aqui, parte basicamente, hoje em dia, moderno já está aqui, tá? Já está aqui. Nessa parte, tudo é. E continua o oeste, tem essas palavras, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Então, tem essas palavras aqui, chamado esse fu, tá? Em chinês. Esse significa algum tipo de governo, o gabinete foi instalado nessa parte. Então, por quê? É para proteger a gente. Então, tem muitas sedas saindo nessa direção, tá? Aí, no caminho, precisa de um governo prefeito de cada região. Então, você já pode ver que a China, ela começou daqui, agora, no século VIII, já muito grande. Então, claro, nessa época, Chang'an, que é a capital da China, dinastia Tang, era uma cidade metropolitana. Quando a gente chegar nessa época, vocês vão ver como que é incrível, tá? Aí, próxima dinastia, que é essa dinastia Song. Song é uma dinastia que ligado muito com nossa vida hoje em dia. Muito. E eu posso falar que antes de Song, depois de Song, essa que é a China. Então, antes deles é um estilo, depois deles outro estilo. Song tem um problema, ele é uma dinastia que tem muito pequeno mapa. Não percebeu? Aqui não é tão enorme, Han Chao é enorme.
Aqui só tem esse tamanhinho. Qual o problema de Song Chao? Song Chao porque eles foram tantos países, tá? Estrangeiros e totalmente fechado Song no centro. Então, Song é uma dinastia dura mais ou menos 300 anos e maioria do tempo tem que encontrar inimigo. Então, a gente fala que é uma dinastia vive de guerra o tempo todo, tá? Então, segurou muito tempo, mas finalmente não adiantou, ok? Essa é mais história, tá? Então, esse é o Song. Então, Song, capital, ela Kaifeng, tá? mas Tang, e até outra dinastia capital, ela Chang'an, que hoje em dia ela Xi'an, cidade de Xi'an, que é onde tem a terracota, tá? Aí continua. Pronto. Então, agora chega a dinastia Ming. Tem uma coisa, gente. Olha como escrever Ming. M-I-N-G, tá? Para a pessoa que estuda chinês, sabe que leitura é Ming. Mas quando você não conhece, agora a professora vai ensinar. Não é Ming. Não é Ming, não tem Gui, tá? Em pinyin, esse G é um pronúncio vem de nariz mais forte. Min, você não fala Ming, tá? Então é Min. Dinastia Min, aqui no Brasil, acho que muita gente já ouviu de falar. Tem razão. Por quê? Porque dinastia Min é dinastia começar a ter comunicação com quem? Portugal, ok? Então, o dinastia Ming, ele existe na época mais ou menos igual ao Brasil. Um pouquinho mais velho do que o Brasil, tá? Mas é parecido. Século 14 até 17. Ok. Então, última dinastia. Última dinastia é dinastia Qin, tá? Qin Chao. Então, dinastia Qin, quando escrever em pinyin, tá? Não sei aqui. É Q-I-N-G. Não confundir com Qin, com Q-I-N de primeiro imperador. A diferença são G. Então, a distância é 2.000 anos. E não tem nada a ver, tá? Então, essa dinastia que ele termina em 1911. Essa data é acabar a dinastia. Então, termina imperadores. Não tem mais imperador no 1911, tá? Então, dinastia Qin Chao. E quem gosta de seriado chinês, filme chinês, recentemente, olha, a maioria história acontece nessa dinastia, maioria, então muita gente conhece, tá? Mas ele não é tão antiga comparado com a história da China. É meio mais recente. Última dinastia, ok? Então, eu mostro tudo esse mapa para a gente ver o finalzinho, tá? Só para a gente chegar aqui. Mapa hoje em dia, tá? Hoje em dia como que a China é. Então, compara com tudo esse dinastia que a gente já vê, basicamente, tem uma região nunca muda. Aonde? Aqui. Esse tipo é para sempre. O resto, às vezes, entra na China, às vezes fora da China, ou às vezes nem dentro, não entra. Então, mas principalmente é essa região. Isso significa, é uma coisa que cultura ou civilização, origem de essa ideia da China nascer aqui. Ok? Então, até agora, gente, dúvidas. É o momento para fazer perguntas. Tem dúvida? Tem pergunta? É agora. Porque não dá para todo mundo fazer pergunta quando eu estou falando, tá? Agora podemos. Mais dúvida? E esse PBS eu vou mandar para todo mundo, tá? Você vai ter. Então, quando termina a aula, eu vou colocar no grupo. 好，有没有问题？tem questão? Silêncio, gente. Ok, essa aula online eu fingi que todo mundo entendeu, então. Ok? Não tem nada para falar? Ok, ninguém? Ok. Então, 我们看起来 a pessoa não fica tímida, porque estudar com professora Bal, que meus alunos sabem, a gente brinca muito. Aqui é uma sala muito divertida, ninguém fica sério, tá? Ninguém. Então, Paula, você está me ouvindo? Oi? Alô? Ok, eu não sei se... Eu posso te ouvir sim, tranquilo. Ok, 好的. Então, Paula, você pode falar um pouquinho? O que você acha? O que eu acho de quê? Você acha o que eu falei? Eu acabei de falar, 是不是？好的，你觉得怎么样？ eu acho interessante. Ok, muito bem. Eu já estou feliz quando você fala que interessante, tá? Então, tenha interesse, a primeira dica para a gente, tipo, gostar de algo, aí depois você começar a estudar, tá? Então, esse mapa de China, a gente pode ver que hoje em dia, tá? Aqui é Beijing, tá? Capital em Beijing. E depois você pode ver, China tem uma coisa que ele atravessa muitos fuso horários, 对不对?
é um país, você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, mais ou menos a parte 7 dá 6 fusos. Então, é um país que você já vê que de um lado para o outro lado demora muito. Por exemplo, aqui dá. Esse é um estado chamado Mongólia Interior. De esse ponto até esse ponto são 5.000 quilômetros. Tá? Então, um país enorme mesmo, muito, muito grande. Tá? Então, depois tem aqui, só porque sou professora Bao, e aí eu sempre vou falar, professora Bao vem de onde? Vem daqui, ó. Eu venho de cidade Kunming, tá? Então, era uma capital de província Yunnan, que fica no sudoeste da China, tá? Então, todos esses mapas que a gente já entendeu, China mais ou menos fica essa parte em tantos 1000 anos. Aí, vamos ver o próximo. Vamos cá. Tá. Prontinho. Ok. Eu já mostrei tamanho, tantos 1000 anos passando, e o país mais ou menos fica naquele parte, às vezes é maior, às vezes menor. Mas palavra Zhongguo, que significa China. O que é Zhong? Zhong é centro. Guo é país. Então, centro junto com país, literalmente, país do centro. Então, quem está chinês já sabe, eu ouvi falar muitas vezes essa palavra. Mas depois você vê mapa de tantos 1000 anos, ajuda um pouquinho a entender por que é país do centro. Então, vamos clicar direito, tá? Vamos ver. Tudo essas partes que eu passando diante, já tem 4.000 anos passando esses mapas. Então, há lugar quando os chineses estão nessa região, tá, até hoje em dia, olhando o resto do mundo, eu falei sempre, antigamente todo mundo se acha. Todo mundo se acha é o centro do mundo. Os chineses também. Exatamente isso. Essa é verdade, tá? Na época, quando todo mundo se acha que é o centro do mundo, na época, quando todo mundo acha que a Terra era plana, o chinês também achava assim. Aí a gente acha que essa parte, né, a gente ficando aqui, é o centro. Por isso, nasceu essa palavra Zhongguo, tá? Então, país do centro. Mas tem uma coisa também chamar atenção. Gente, você já sabe, Zhongguo, essa palavra é uma palavra moderna? Alguém sabe? Moderna? 是的. Tá? Essa palavra eu posso falar aí de menos de 200 anos. Mas antes disso, como que a gente chamava China? Tá? A gente vai chegar aqui. Por que essa palavra tão moderna? Esse é exatamente por causa de pensamento de centro. Então, você precisa de um nome para seu país. Por exemplo, Brasil, tá? China, ou Japão. Nome do país, essa é uma identidade para o país. Por que você precisa de identidade? É quando você precisa falar com alguém. Faz sentido? Qual é o seu nome? Igual a gente encontrar outra pessoa, não é? Então, país encontrar país também é a mesma coisa. Qual é o seu nome? O meu nome é China, Zhongguo. O meu nome é Japão. Então, você precisa de um nome para uma identidade, para a pessoa saber você é de onde, qual país. Mas os chineses, lembra, caminho da seda começar quando? Tá, vamos ver. Caminho da seda só na Han-Chao. Então, esse é século II a.C. Tá bom, é muito tempo. Mas mesmo assim, que o chinês começar a ter comunicação com as pessoas, eu posso falar que desde o início de aquela época, o Beijing e o Pequinês, a gente descobriu 600 mil anos atrás, que até começar a caminho de seda, a gente começar a explorar aqui fora da China, nessa época, China não tinha comunicação com ninguém. Então, quando não tem comunicação, o que vai acontecer? Por que eu preciso do nome do país? O dinastia é o meu nome. Então, quando era Tang, eu chamado Da Tang, grande Tang. Quando era Song, eu chamado Da Song, grande Song. Até Da Qing, aqui da grande Qing. Então, usando o nome da dinastia, então já está marcando o nosso centro, esse mundo centro, para ser a única existência do mundo. Mas Zhongguo, só quando você precisa de comunicação. Então, esse envolve depois a Guerra de Ópio, 1840, aí China entra no mundo moderno e precisava se identificar. Então, várias pessoas sabem que existe esse país. Então, usar uma tradução que faz todo sentido baseado na nossa história. Por isso, a gente chama de Zhongguo, da país do centro. Zhongguo. Então, pessoa do país do centro é Zhongguoren, chinês. Assim que vê essa palavra, tá?
中国. Mais dúvida? 还好吗这里? Tá tudo bem? Ok, 好. Paulo, Alguém vai falar o quê? Uma coisa? professora, Fala. é o Paulo, tudo bem? Paulo, pode falar. Eu vi uma vez um filme, não sei se é verdade, que o nome China vem de Chin Na, que seria minha terra. Você tem algum conhecimento sobre isso? Olha, eu acho que eu duvido esse falando, duvido muito. Porque 中国 essa palavra de falar que país do centro, origem, ela terra centro, ela é 中原. Na verdade, a gente tinha muitos nomes para chamar a China. Então, tinha Huaxia, ou tinha Jiuzhou, tinha muitos nomes para chamar essa terra. Mas 中国 é relativamente uma coisa mais moderna, porque a gente precisa ter um jeito para falar. Até recentemente, tem os históricos, que especialistas, tinham uma discussão. Muita gente achou que até 中国 essa ideia, esse nome, é uma palavra super moderna, de chinês moderna. Não é antiga, tá? E eu concordo com isso. Porque realmente, antigamente, a gente não precisava. Só usava o nome da dinastia. Então, grande o quê? Como dinastia, tá? País do centro. Quando eu falo esse centro, 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 essa é uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Aqui tem uma coisa chamada centralização. Ok. Então, centralização para chinês, que o nosso nome já está chamado país do centro, ele não somente é um sistema político, ele também é uma filosofia, ele é um estilo, é uma cultura, é uma vida, um pensamento. Isso é o fundamental para entender a história chinesa, ok? Então, vamos ver mais coisas, eu vou falar sobre isso. Ok. Agora vamos ver um pouco o chamado complexidade geográfica da China. Terra enorme. A gente calculou, tem os 6, 7 fusos passando a China. Então, já tem uma diferença enorme do fuso horário. E depois você olhar cima, baixo, esquerdo, direito, eu posso falar que não tem terra mais complicada do que a China. Ele parece tipo um museu de geografia, gente. Toda coisa que você aprendeu na aula de geografia, você pode achar na China. A gente tem montanha, tem mar, tá? Tem Pantanal, tem deserto, tem tudo, tem rio, tem lago, tem a terra alta, plano, baixo. Então, todo tipo de coisa você pode imaginar. E não sempre era assim. Isso não só hoje em dia, tá? Então, você pode imaginar, quando viver uma terra tão complicada, região em região, com certeza, tem lugar mais fácil de viver, óbvio. Tem lugar muito difícil. Tem lugar não dá nem para viver. Então, isso é uma condição pela natureza. Isso não importa o que você acredita, qual sistema você usa. Então, tudo depende de natureza. Ok, então terra é complicado. Então, quando a terra é tão complicada, tão difícil, ou tão fácil em algumas regiões, a gente pode ver uma coisa muito interessante, tá? Aqui. Então, a China, como que funciona pela natureza, como que a gente vive? Então, por ano, tem 2 ventos, tá? Esse vento não tem uma palavra chamada o quê? Monção, ou monção, eu tinha esquecido, que é um vento que vem de estação, tá? Então, quando esse 2 ventos, ele vem da norte para baixo e também vem de Filipinas, tá? De sul para cima. Então, quando esses 2 ventos encontram, tem chuva. Aí começar, você vê de uma linha muito interessante, de linha de chuva de 380 milímetros. Essa linhazinha é a linha de divisão, importantíssimo. Significa, abaixo, vida mais fácil. Em cima, vida mais difícil, tá? Até hoje é assim. Então, chinês, por acaso, eu falo que a nossa civilização sempre fica nessa época, entendeu? Mais ou menos nessa região. Então, essa parte, óbvio, a gente dá parte dessa linha, por isso você tem a condição natureza para você desenvolver. Ok, então tem chuva. E as pessoas em cima? O que acontece com as pessoas ficarem em cima? Vida é muito difícil. Ok, então vamos cantar, tá? Então, entender essa parte, terra complicado e linha do chuva. Agora vamos ver o que é isso. Grande muralha, 对不对? Então, esse é um mapa de grande muralha. Grande muralha não aconteceu uma época, não aconteceu uma dinastia. Ele é uma obra até século XVII. Ok?
Então, por alguns 1000 anos, você está fazendo obras, isso mesmo, exatamente isso. Então, esse mapa queria mostrar de época diferente, o Grande Muralha fica onde. Então, claro que tem tantas partes,对不对? Então, eu posso mais ou menos marcar aqui, ó, você pode ver essas linhas. Aqui, 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 não é? Aqui bloqueia mais, aqui mais em cima. Então, pelo essas linhas, agora voltamos para a linha de chuva. 那我们看这里 OK, essa linha de chuva, eu até deixei minha marca aqui. Gente, o que vocês acham? Não tem uma coisa muito interessante? A Grande Muralha, ele seguindo a linha da chuva. Faz sentido? 好，de novo, tá? 我们看这里。Então, linha de chuva, mais ou menos aqui, está sendo China, tá aqui. Aí, a gente começa a construir muralha baseado nessa linha. Eu não posso falar 100%, tá? Não tem nenhuma parte que é diferente, mas quase exatamente essa linha. Essa tem razão. Por quê? 好，我们看一下这里，tá? Mais coisas. Chamar a primeira coisa, eu inventei esse nome, chamada Missão Técnica Tradicional 1. Ok, Grande Muralha. Então, a gente voltar para o começo para entender isso. Quem mora no norte, gente? Alguém sabe? Tem uma ideia? Mais em cima, no norte. Os mongóis. Os mongóis. Muito bom. Sim. 还有呢? Que mais? Que mais? Alguém sabe? 还有呢? Eu falei que mais. Significa não somente mongóis, gente. 俄罗斯。什么什么？古汉，o que é? 古汉老师。俄罗斯。OK. Olha, 俄罗斯呢é Rússia, né? Rússia é um vizinho muito complicado para a gente, tá? Então, eu falei que é uma relação complicada, vamos falar. Mas na época que eu estou falando, não está nem chegando na Rússia ainda. Esse eu vou falar bem antes, tá? 好，Mongol deu problema para todo mundo começar no século XII. E antes disso, vamos voltar para a época de Han Chao, vamos falar, tá? Então, quando o caminho de seda começar. Então, mais ou menos nessa época, já tinha muitas tribos no norte. Olha aqui, Xiongnu, Xianbei, todos esses são os tribos nômades do norte. Eles não são mais uma gente, tá? Então, eu posso falar que língua diferente, usando diferente a religião, tá? São as raças diferentes do gente. Então, esses povos, geralmente, ficam lá em cima, são nômades. Então, lá você tem que viver de nômade. Por quê? Você não tem chuva. Então, não tem chuva, como que você pode plantar? Tem uma civilização baseada em agricultura, não tem chuva, não tinha como. Então, significa que você não pode fixo o lugar para você viver. Isso faz muita diferença. Então, como é que a minha civilização começando? No começo, a gente tem que resolver a comida. Depois, a gente resolver comida, eu preciso desenvolver o sistema político crescendo. Vamos fazer poema. Pensa um pouquinho, nem sua casa no mesmo endereço fixo, como é que você tem de ter poema? Não é? Então, essa é uma história que, por causa de natureza. Ok, existem vários grupos antes, tá, de Mongol chegar. Mongol são um grupo. Claro, eles chegaram muito longe, por isso ganham muita fama. Tá? Então, a gente, chinês, sempre tem problema com pessoa no norte. Sempre, sempre. Então, essa história é uma briga de mais de 1000 anos e só recentemente eu posso falar mais ou menos resolvido, ok? Então, por que a gente construiu Grande Muralha? É porque tem que proteger a nossa terra, linha de chuva, ok? Então, esse ponto, entender isso, eu também falo, vários grupos nômades no norte, não só um. E todo ano tem um problema com os chineses. Então, isso significa que Grande Muralha é uma obra, não pode parar. Não importa qual época, não importa qual imperador, não importa qual dinastia, o que você acredita ou não acredita, qual religião, tá? Então, se você mora na China, você precisa construir Grande Muralha. Por isso, eu chamo ele missão técnica. Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver. Tá? Então, é uma coisa técnica para sobreviver. Então, por isso, coisa para lidar com isso.
E estudar chinês no começo, eu falo que estudar chinês, a língua, estudar a história, você precisa saber que tem coisa, porque a gente está conectado com o passado, porque tem coisa de dar a gente juntos. Grande muralha, ok. Tá, então essa é a primeira coisa com os nômades. Então, nômade é muito difícil viver na época de fora da grande muralha, então, por condição ruim. Eu sempre falo que tipo de problema com os chineses? Guerra, conflito, diretamente. Mas tem como você pode viver, tipo, em paz, não briga e nada? Eu falo que não tinha como. Por quê? Então, pensamento muito diferente. Vamos esquecer a ideologia, que é o pensamento, filosofia, nada disso. Só falando de vida em condição. Ok, eu sei, chinês pode plantar coisa, eles podem viver um endereço fixo, tá? Então, a cultura desenvolver muito rápido, tecnologia e tudo. Então, eu fosse um mongol, vamos falar que eu moro fora de Grande Muralha, tá? Então, eu dar um exemplo muito simples, tá? Eu sou um mongol, a minha esposa de manhã falou para mim, ela queria muito uma tesourinha bonitinha de porcelana chinês, tá? Para ela tomar chá. Aí, eu tenho 2 problemas. Primeiro, onde eu arranjar chá? Só chinês tem. Segunda, onde eu tenho essa tigelinha, só chinês tem. Ok, por acaso, eu até tenho alguma coisa, pode até fazer um troco com eles, não é? Então, com o meu cavalo, eu levando couro, por exemplo, o queijo. Essas coisas chegar na fronteira e falar com o chinês. Você tem chá, pode trocar, você tem... Então, o que é a resposta do chinês? O que você tem? Queijo. A gente não come queijo, a gente come tofu. Ok, tá bom, já não funciona. E porcelana? Eu tenho couro para vender para você. Aí as pessoas falam, não, a gente não usa muito couro, não. A gente usa seda. Você viu essa diferença? A chinesa sempre tem coisa para vender. A pessoa no norte, o estrangeiro, sempre quer, mas o chinês não quer comprar deles. Então, isso até causa um problema super hoje em dia. Que quando falando como é que faz, negócio internacional, que até hoje, os países estrangeiros brigando com a China, que o chinês compra menos e vende mais. Isso, na época de Grande Muralha, já era assim. Continua assim, tá? Então, a gente não tem nada para trocar. Mas tem uma coisa, a chinês gosta muito dos nomes, o que é? Cavalo. Cavalo faz diferença, não é? Especialmente quando na época de arma frio. Quem tem cavalo, quem tem mundo. Aí, os mongóis, os nômades, eles também sabem muito bem disso. Então, não, cavalo não. Ok, então você quer que eu não quero te dar. Então, os dois lados não têm um concordo. Então, o que aconteceu? Os nômades são muito bons, é o quê? Essa palavra é muito legal, mas fala diretamente muito bom de matar. Então, vamos lá, conflito, guerra. Então, finalmente, o chinês deu essa ideia. Olha, o tempo todo a gente está brigando, não tem jeito não, então vamos construir um muro. Grande muralha nasce assim, tá? Então, essa é a ideia. Então, por causa desse conflito nunca bala por 1000 anos, a gente tem essa missão primeiro, construir grande muralha e nunca bala, tá? Então, não adianta qual dinastia, não para quem é imperador. Todo mundo tem que fazer, tá? Então, grande muralha finalmente falhou. Alguém sabe que ele falhou? Falhou até várias vezes, tá? Não só uma vez, não. O pior de pior é a última dinastia. Última dinastia aqui, Qin Chao, tá? Eles terminam no 1911, começam no século XVI, finalzinho. Então, essa dinastia é construída pela pessoa na Nordeste, um grupo, tá? Chamado Manzhouren. Então, essas pessoas não são povo Han. Significa eles são um dos grupos que a gente sempre está protegendo, tipo, contra. Mas nessa vez, eles pegam a oportunidade e passou na Grande Muralha. Então, quando te passou na Grande Muralha, construiu uma dinastia. E Grande Muralha não tem mais uso. Então, na última dinastia, mais ou menos 300 anos atrás, não tem mais obra. Essa missão parou na última dinastia. Por quê? Porque não tinha como mais, não é? Inimigo já atravessou. Então, não tem uso para isso mais, tá? Então, visita a China, quando todo mundo quer visitar a Grande Muralha. Pelo mapa da Grande Muralha, você já pode ver aqui, tá? Ok. Pelo mapa, a gente já sabe que Grande Muralha, ele atravessa a China inteira. Então, quando fala que, eu visitar a Grande Muralha, melhor falar você visitar qual ponto. Grande Muralha, todo lado, a norte inteiro, o oeste inteiro. Então, qual ponto você foi? Então, aí que faz mais sentido, tá? Então, Grande Muralha.
我们再看下一个，tá? Outra coisa agora. Então, voltamos a falar sobre essa complexidade geográfica da China. Já falei, tem todo tipo de terra, tem terra complicado, da terra mais simples, mais fácil. Então, tem uma coisa também chamada atenção. A gente pode ver aqui, tá? Essa linhazinha azul, aqui. Você pode ver mais ou menos o que é isso? É dois grandes rios, não é? Então, um é rio amarelo, Huanghe. Eu ouvi falar. Outra é Changjiang, é rio longo. Então, esses são dois rios mais longos da China. Mas ambos não é tão grandes como a Amazônia, tá? Rio Amazonas é quase 7.000 quilômetros. Então, Rio Amarelo, 5.000 uma coisa, tá? Então, esses dois rios, por lado que para você crescer, precisa ter água. Então, rio, trazer água, tem lago, tá. Então, pela teoria, você tem rio grande. Isso também que, indicar é possível ter civilização, não é? Se a gente olhar todas as civilizações que o mundo inteiro sempre nasce de um lugar perto do rio, que tem razão para isso, porque foi mais fácil, tá? Na China também, mas tem um só que. Só que a nossa rio não é tão legal como outras rios, não. Não é rio Nile no Egito, não, tá? Nossa rio é meio complicado. Então, vamos ver, tá? Aqui é o mapa dos dois rios. Então, rio amarelo, Huanghe. Tá? Huang em chinês significa amarelo. Changjiang é longo. Então, um em cima, outro embaixo. Ambos de começar a origem estão nessa região, então, na Tanggula, que é Himalaia. Então, quando eles estavam saindo e dois rios, tem dois completamente diferentes, ou como que eu falo? Aparência, vamos falar. Então, rio longo, até hoje, a gente usa muito esse rio para o quê? Transporte. Tá? É muito importante esse rio, basicamente isso faz bem para a China. Tá? Então, temos civilização, mais ou menos começando nesse ponto, tá? São os melhores partes, mais desenvolvidos. Esse tem muito a ver com esse rio. Tá? Mas em cima, rio amarelo. Eu falo, nossa, rio amarelo é complicado. Por que ele é complicado? Quando ele saindo daqui, no início, tá? Então, passar essa parte no mapa, a gente pode ver essa terra não é meio amarelo pelo cor, mas é amarelo de verdade, tá? Então, esse cor não é só para diferenciar a região, não. É amarelo, porque ele é um parte que é terra mais alto e tem várias, esses lama ou areia amarelo, uma terra amarelo mesmo. Então, o início da civilização é até fácil para você plantar as coisas, porque ele é muito macia, tá? É fácil. Só que ele não tem árvore em cima. Então, hoje em dia, se você viaja para a China, tá? Pega um avião, vamos lá. Então, você chegando na cidade de Xi'an, lá em cima, você pode ver essa terra totalmente amarelo. Parece um deserto. Dá medo para ver. Então, esse aqui é o origem, começa a civilização chinesa. Ok. Então, quando a gente chegar aqui, ele tá, parte mais alta, né? Também tem os professor de geografia fala que na China, tá? A nossa mapa, ele parece degrau, assim. 3 degraus. De mais alta, tibetano, tá? Então, chegar no Himalaia, no meio, menos alta, e chegar finalmente mais plano. Então, parece você descendo o degrau. Então, Rio Amarelo e o Changjiang do mesmo jeito, a gente vai de alta para baixo. Então, você pode ver uma grande parte de Rio Amarelo, ele passa essa região. Tudo terra. Ok. Ele passando, o que ele vai levar? Lembra que eu falei, essa terra não tem árvore, tá? Não tem floresta. Tinha, mas é uma longa história. Então, eu falei que não tem. Aí, quando passando isso, a água vai levar areia. Bastante areia. Ok, levando. Então, quando ele levando, passando essa parte, quando chegar aqui, lembra a nossa degrau? Segunda degrau já mais plano, mais baixo, mais plano. Isso significa que a água vai ficar mais calma. Ele vai fluindo mais devagar. Então, quando a água flui mais devagar, o que vai acontecer? Lembra ele levando o quê? Bastante areia. E essa areia vai descer. Quando a areia descer, o que aconteceu com o rio, gente? Pode ter uma ideia? Ok. Então, tem uma foto, vai ficar mais fácil para a gente ver, tá? Essa foto é de ano passado. Ok, gente. No lado esquerdo, essa foto de ano passado. No agosto. Verão. Tipo, mais ou menos agora. O que aconteceu com o Rio Amarelo? Vocês viram?
esse bonde é de bonde de dinastia Ming. Ele já sobreviveu mais de 500 anos. Não guarda essa vez. Ano passado acabou. Rio Amarelo. Então, o outro lado, essa é uma cidade, tá? Ao lado, então, essa cidade exatamente fica no lado do Rio Amarelo. Então, você vê as obras nesse lado. Tudo preparando para o rio não alagar a cidade. Então, tem uma parte do Rio Amarelo que tem as cidades, a gente chama, o rio fica mais alto do que a cidade. Parece que o rio está fluindo, voando no céu. Tá? A gente chama o rio do céu por causa disso. Porque ele fica tão alto. Por quê? Porque embaixo, isso, a tudo terra, que o chinês chama cama do rio, estava cheio de areias. A areia passa, ele desce mais, desce mais. Quando ele descendo, então a água tem que ir subindo. Subindo, então começar alagamento. Sabe quando o alagamento já aconteceu? Deixa a gente ter tipo, o chinês sabe escrever. Ok, então a gente começar a escrever, tem uma coisa guardando, sobrevivendo até hoje, tá? Então, na pedacinho de bambu, esse acontece de, vamos falar, 600 a.C., mais ou menos. Até hoje, o que tem a gravação oficial, não estou falando grande, tá? Mais de 1.600 vezes alagamento. Então, esse rio, em chinês, tem expressão, tá? A pessoa fala que em 3 anos, ele vai alagar 2 vezes. Cada 100 anos, ele vai mudar caminho uma vez. É expressão em chinês. Então, a gente vê aqui realmente é verdade, tá? Então, aqui esse... Ok, pronto. Então, esse mapa aqui é um mapa mostrando como o Rio Amarelo passou o início até hoje. Então, eu falo que ele muda o caminho. Essa mudança acontece como? Quando ele quiser. Estou falando sério, gente. Um dia ele decidir assim, é assim mesmo. Claro que tem muita razão, a gente pode analisar por causa disso, aquele, mas geralmente ele acontece de repente. Tá? Então, não tem muita coisa que tem controle. Pelo menos na época, vamos falar que antes do século XII, era assim. Então, quando chegar aqui, a gente pode ver essa linha rosa, tá? Meio bonitinha essa rosa, é pré-histórico. A gente vai estudar isso na próxima aula já. Então, nessa época, Rio Amarelo, esses são parte, tá? Parte mais complicado, eu falo quando ele chegar descendo, no lugar mais plano, aí ela ia descendo. Então, essa parte, ele era assim. Agora, hoje em dia, moderno, é essa linha marrom escuro. E esses vermelho mais escuro, menos escuro, tá? Até no dinastia Ming e Qing, olha aqui. Século XVI, ela assim, não embaixo. Então, é um rio muito complicado. Cada vez, quando ele muda caminho, o que vai acontecer? Vai mudar a capital, vai mudar a casa, vai mudar tudo. Então, acontece exatamente 6 vezes a mudança enorme, que esse muda a dinastia. Então, Rio Amarelo é um problema, ok? Então, é um problema até hoje. Mostrar aquele foto que ano passado acabou nossa ponte de dinastia Ming, tá? Então, infelizmente. Então, aqui eu listando nesse mapa são exatamente as 6 vezes mais complicado, mais radical, vamos falar essa mudança, tá? Então, quando o Rio Amarelo é um problema, né? Então, o que você tem para fazer agora? Missão técnico tradicional segundo. Então, você precisa o tempo todo lidando com ele. Obras. O chinês chama trata água. Quando o chinês fala trata água, essa palavra existe antes de a gente saber escrever. Tá? No poema antigo já está falando trata água. Qual água? Rio Amarelo, gente. Só pode ser isso. Porque ele está dando problema. Então, o tempo todo você precisa fazer isso. Isso significa, lembra a nossa missão primeiro? É o quê? A Grande Muralha, não é? Tem pessoas no norte, brigam com a gente o tempo todo. Aí agora, dentro da China, no centro, tem problema natureza, por causa de Rio Amarelo. Então, você tem essas 2 missões. Não importa quem é, de primeiro imperador até o último imperador. Todo mundo tem que lidar. E antes até acabou com a Grande Muralha, mas Rio Amarelo até hoje. Gente, até semana passada, China está falando sobre Rio Amarelo todo ano. Notícia, sempre no CCTV, fala que este ano, da preparação para alagamento, tá? Então, que número de vento vai chegar, Rio Amarelo aqui. Então, isso veio parte da nossa vida. Então, o chinês
Não importa que época você mora, sempre Rio Amarelo. Ok. Então, eu falo que esse tem uma coisa de condição de natureza, antes de acontecer isso, tem essas duas grandes missões, qualquer pessoa tem que lidar com isso. Então, até influenciar nossa vida diariamente. Por exemplo, Rio Amarelo, ele fica amarelo, agora eu entendi porque é chamado amarelo,对不对? Rio Amarelo. Então, em China, no Brasil, você tem uma expressão, acho que muito engraçada, dia de San Nunca. Dia de San Nunca é que dia, gente? Ok, na China, sabe como a gente fala? A gente não tem santo. O chinês fala dia quando o Rio Amarelo fica claro. Ok? E eu vou fazer isso quando o Rio Amarelo ficar claro, ficar limpo. Ok, eu já entendo disso, tá? Você vai fazer. Esse que é o dia, a gente chamado o dia de San Nunca. Na China, é quando o Rio Amarelo fica limpo, tá? Então, duas grandes missões, gente. E eu explicando isso, eu já falo que esse não importa o que você pensa, o que você acredita ou não acredita. Qualquer tem que lidar com isso. Esse é chamado vida chinesa ou história chinesa. A nossa história, não importa eu falei qual ponto, finalmente você sempre lembra em qualquer dinastia. Essas duas missões sempre vai aparecer. Tem uma coisa dar errado, até às vezes causar a caída da dinastia. Provavelmente por causa de uma missão falhou ou as duas falhou no mesmo tempo. Isso acontece muito, tá? Então, verdade, essa é centralização. Tá? Centralização, que a gente chama nosso país de centro. País do centro. Você precisa ser centralizado. Não tem nenhum reino, tipo, China ser dividido em reino pequeno. Isso até aconteceu, tá? Não, quando o primeiro imperador que unia a China, porque naquela época, China era dividido 7 reinos. Meio parece Game of Thrones, né, gente? Ok. Quase a mesma coisa. Então, naquela época, dividido em 7 reinos, cada tem seu problema. Mas o problema número 1 que todo mundo tem, então, norte, né? Você ficar no norte, eu ficar mais baixo, aí eu mais seguro. Você me proteger, aí você me pagar imposto. Já tem briga. Ok, vamos acordar, assinar um contrato, tá? Você não pode alagar, tipo, o seu rio não pode passar na minha terra. Então, eles têm uma grande briga entre eles. Até às vezes, sentar no bunda, assinar um acordo, tá? Então, esse é um dos primeiros contratos na história do ser humano, tá? Para cada cuidar do seu lado. Só que cada pensa um jeito, todo mundo egoísta. Então, funcionou na prática? Claro que não. Então, por isso, finalmente, quando a primeira imperador uniu a China, ele foi a primeira pessoa que lidar com essas duas missões, belo como poder de Estado. Isso já decidiu um pouquinho o nosso futuro. China, não importa qual época você separa ou unida, finalmente sempre tem que unidade. Por quê? Por causa desse grande problema. Separado, não tem ninguém que tem poder para lidar com isso. Então, eu chamo isso uma dica, a pista mais importante para entender a história chinesa. Então, quando você entender esse ponto, no futuro, você começar a estudar cada época, tá? Cada tipo de gente, a gente já vê que realmente, no fundo, sempre é essa história. Tá? Então, entendemos isso? Passou. Tá, Rio Amarelo. A gente tem nossa conclusão da lição hoje. Centralização é, tecnicamente, uma solução para lidar com os problemas. 对不对? Então, esse tem muito a ver de natureza. Segunda, cultura chinesa é a herança e a reprodução da história chinesa. Então, você entende isso? Nossa aula hoje, objetivo, já concluí, tá? Então, finalmente tem aqui. Essa é uma tabela, desculpa. É uma tabela cronológica das dinastias. Então, isso, eu vou mandar tudo para vocês hoje, tá? Esse PPS, não fica preocupado. Então, essa parte que vocês podem ver de início até o final, tá? Eu escolher as figuras, objetos. Esse é meu gosto. Mas claro que respeitando a opinião tradicional, tá? Com certeza. Mas que eu coloco... Tá lindo isso. Chama o quê? Tá lindo. Tá obrigada. lindo. Xie. Tá, obrigada. Aí que essa parte que eu coloco aqui, esse pode ser uma referência para a gente estudar no futuro. Mesmo que você estudar alunos de língua, tá? Estuda língua, pode usar esse mapa também.
ele ajuda muito, muito. Então, você pode ver que no início, a nossa língua, então, você pode falar rapidinho aqui, a gente pode entender. Aqui, seda. Seda, desde existe chinês, já tem seda. Quando eu colocar isso, não é que eu imaginei. Claro que eu coloquei uma foto que seda moderna, mas a gente tem a prova no museu. Tá? Pedacinho de seda, já fica tudo preto, tá? Não dá para nem reconhecer. Tá? Na época antes de 6.000 anos atrás, tá? Esse tem a prova. Então, depois de Shanchao, a gente tinha começado um Jiaguwen, tá? Então, tem um ideograma começando no osso. Então, depois a gente chegar no Zhouchao, tá? Zhouchao eu falo que divide em duas partes. Aí, Confúcio está na época de Dongzhou, tá? Então, chegar aqui, depois a gente temos esse pequenininha parte é o quê? É dinastia Qin, de primeiro imperador. Se nesse tamanho, sem 19 anos, 20, 15 anos, tá? Porque tão pouco tempo, longa história, a gente chega lá, a gente vai entender, tá? Depois de Han Zhao, tá? Então, passar todo esse tempo, então, cada parte você é budista, chegar mais ou menos nessa época, tá? Então, como que eu vou ver esse mapa, tipo, tem esses objetos, aonde começa? Geralmente é no meio. Tá? No meio, esse pontinho, então, pontando que ano. Então, eu tenho tabela para cada objeto que é, o que significa, tá? Tem isso também, mais claro. Então, finalmente, antes de chegar, última, essa é a República Popular da China. Então, começa em 1949. Ontem foi Dia Nacional, tá? Então, gente, o que vocês acham da nossa aula hoje? A gente já tem uma ideia? Gostaram? Muito bom. Me dá um pouquinho de Muito bom. opinião, gente, para eu entender. A gente tem um futuro para continuar. Ótimo. Muito Ju, bom. e obrigada pela Foi iniciativa. ótima, professora. Ok? Excelente. 好的。aí que eu 太好了。 todo esse material que a gente usa na aula, tá? Eu sempre mandar depois da aula. Vocês vão ter tudo, tá? Sempre tem. Então, às vezes a gente coloca um filme também, às vezes tem umas músicas. E para quem estuda língua, eu acho que essa aula beneficia mais ainda. Com certeza. Então, tem muita coisa ali, tá? Porque ontem que Márcia, você está aqui? Márcia Cunha. Estou sim, meu amor. Ok, eu estou falando outra Márcia Brasil, tá? Esse é o meu aluno, tá? Márcia Cunha, eu não sei se que ela entrou, mas ela me perguntou no nosso grupo no WhatsApp, tá? Pergunta sobre ideograma Lish, que ela me perguntou o que é esse Li, esse traço, cada sentido, o que é. E eu brinquei, falo que ela precisa entrar no curso da língua chinesa. Essa é uma brincadeira, mas é um pouquinho difícil explicar, porque os ideogramas não sempre desenham, não dá, gente. Só 20% são desenhos. Então, você acha que a gente desenha cada caractere, cada símbolo é um desenho? Aí eu pergunto, como se desenhar abstrato? Tenta. Plano, como que você planeia? Questão. Então, tinha como desenhar. Então, com certeza, a gente tem outro jeito para a gente conseguir escrever, tá? Então, quando começar a aula, a gente vai entender. Semana que vem, a gente vai começar a estudar, deixa eu ver, pré-histórica, época, e eu vou falar os deusas, tá? Então, os 3 imperadores, fala imperador não dá certo, só é palavra, mas começa a semana que vem a gente vai entender, tá bom? Então, gravação vai ficar na quarta-feira no meu canal de YouTube. Então, bem-vindo a todo mundo, semana que vem a gente continua, tá bom? Deixa eu te falar, professora. Ok, um por um. Obrigada, Ju. Professora. Ok, quem vai falar primeiro? Ok, vamos jeito chinês. Levanta a mão, tá? 好的，好，Alessandra, pode falar. Me diz uma coisa, você deu algum livro, alguma coisa para a gente ler ou não? Ainda não, mas no meu Instagram eu sugeri 5 livros históricos para ler. Um livro você pode começar chamado História Macrohistória. Tá? Esse é de um Rui Huan, é um histórico chinês. Então, esse livro, ele ensina, tipo, história geral. O que eu ensino hoje, essa teoria, tem muito a ver com o ensino dele. Tá? O professor Rui Huan, ele já morreu já faz tempo, tá? Mas esse livro dele de macrohistória, que ele concentrar que o chinês entender nossa história, a gente precisa entender inteiro. Então, o meu jeito de meio te mostrar meio uma dedução, vamos falar. E eu coloco a teoria para vocês, aí a gente começar a entender por um, para entender se a teoria faz sentido. 好不好? Tá? 好的. Então, esse livro pode procurar. E eu vou deixar no link para a gente no grupo, tá? Quem mais vai falar? 谁还要说?
OK， 顾航 professor 顾航 pode falar. 好的。好，我有一个问题。Uma pergunta que é se você vai nesse curso mencionar os achados de Sanxintuí. A gente tem, mas Sanxintuí tem que chegar lá, né? Não, você vai mencionar no curso? Vamos, você está muito nervoso sobre Sanxintuí? Ok, deveria. Todo mundo deveria, até eu, tá? Cada vez que você fala de Sanxintuí, eu fico muito, como é que fala? Não é muito confortável, meio sem jeito, porque ele sai do caminho. Ok, é muito diferente, tá? Quem mais vai falar? Aí, não? Então, onde ninguém vai falar? Ok. Gente, não fica sem jeito. Quer falar? Fala. Nadia, você quer falar? Nadia? Não, eu gostei muito. Sim, te agradeço demais. Ok, obrigada, tá? Obrigada, pessoa, tá? Eu sou meio calada. Preciso de um tempo para me ambientar. Mas quando eu não entendo bem, tá? Primeiro eu tenho que desculpar, vocês têm que desculpar meu português, tá? Então, com certeza que eu dei erro. Eu falo 5 frases, 4,5 tem erros. Mas dá para entender, não é, gente? Aí eu sou cara de pau, dá para entender. Se eu falo errado, vocês podem me perguntar, tá? Tipo, ficar confusa, me pergunta. Então, se eu escrever coisa errada, pode me perguntar também, tá? 好的 Luiz Ferreira, que eu vi você entrou agora, 是不是? Eu não vi que quando você entrou. Como você acha a aula? Que eu novo aluno e eu sempre pergunto pouquinho. 怎么样? Há, aí que, então, semana que vem, tá? Então, a gente continua. E o professor Emiliano, o que você acha? Eu acho que eles não estão ouvindo, Ju. De uma coisa dar errado? Tá tudo bem. Não sei. Deixa eu falar então. Oi, não, eu tô aqui, professor. Ok, professor, você tá ligado? Maravilha, professor. Eu só não tô ligando a câmera aqui porque eu não tô arrumado, sim. Eu também não tô, não. Mas eu adorei, professora. Eu vou acompanhar. Eu ficava pensando como é que as relações, por exemplo, da China se deu muito com outros povos, né? Como você falou, Xiongnu, na dinastia Tang, por exemplo, você teve costumes e hábitos que a corte chinesa não tinha antes de beber leite, comer carne de carneiro. Essa é uma história que eu inventei, mas mais ou menos já sei mesmo. Os povos túrquicos das estepes, né? Então, esse elemento, essas misturas de chineses com além das fortificações, além do corredor Gansu, foi importante, né? Então, a história chinesa ela é repleta dessas interações, né? Isso que eu acho interessante. Ok. Então, muito obrigado a todo mundo, tá? Um beijo. Fala sério. Eu acho que o Valdir só chegou agora. Ele acha que a aula é 6 horas, gente. Ok. É o fuso horário. Fuso horário da China. Não, é verdade, verdade. Tá bom? Então, crianças, a gente continua semana que vem, 5 horas, tá? Gravação seria na quarta-feira no canal. Então, quem quer ver de novo, pode ver, tá bom? Ok. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Wang. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana. 再见. 再见. 再见.